Capítulo 10, nós vamos fazer a leitura do verso de número 24 a 31. Mateus, capítulo 10, verso 24 a 31. Abra sua Bíblia, mantenha ela aberta, porque esse texto será exposto e trabalhado durante a mensagem desta noite. Acompanha na sua Bíblia, e se você não tiver uma, por favor, você que está ao lado aí, ceda a sua Bíblia para que ninguém fique sem ler o texto da mensagem, que diz assim a partir do verso 24 de Mateus 10. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Vamos buscar a Deus em oração para entender o texto que temos diante de nós. Deus bendito e amado, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor mesmo nos dá de prestar-te culto, adorar o teu nome, o que resulta como consequência óbvia e direta em nossa felicidade sublime e tremenda. Nossa felicidade é gozar da tua glória e nós te rendemos graças, Senhor. Mas neste momento, nós rogamos a tua bênção toda especial, iluminando nossa mente e coração para receber a tua palavra como já fizemos. Pedimos a Deus que o Senhor nos fale e seja a tua voz que ouçamos nesta noite. Orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos prosseguindo nos nossos estudos de Mateus, mas antes eu queria atentá-lo para a mensagem que você vai ouvir esta noite. Eu começo com uma ilustração, um exemplo que é real e eu entendo que ilustra profundamente o que nós vamos ouvir em termos de encorajamento esta noite. Não é segredo da igreja que eu também atuo na capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E esta semana que passou eu tive uma experiência muito interessante. E depois de ter feito uma devocional para um dos cursos da faculdade, eu pedi licença para me ausentar, porque já estava tarde e eu me dirigiria para cá. Uma das alunas correu atrás de mim e começou a me gritar pelo campus, e eu não ouvi até que ela me alcançasse. Não imaginei que se tratava de mim. E aí, ela, emocionada pelo que havia ouvido, e eu não havia falado nada a não ser de Jesus, coisa que nós ouvimos corriqueiramente como cristãos entre nós e aos domingos. E ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse o seguinte: depois que, e ela nem sabia o nome, depois que esse tal político cristão começou a aparecer na mídia, tem sido tão difícil testemunhar e dizer-se cristão. Nós estamos tão desanimados, tão tímidos, e nós sentimos que os nossos colegas olham torto para nós, e já fazem algumas semanas que nós andamos desanimados. Mas aí de repente veio o Senhor e falou, sem vergonha de ser feliz, que era cristão na frente de todo mundo. E o pior, ainda exortou o povo a crer em Jesus na frente de todos, como que se esquecesse do nosso contexto, de vergonha, de desânimo.
ela concluiu dizendo: isso trouxe coragem para testemunhar a Cristo novamente. Eu me sinto animada para dizer para minha sala que eu sou cristã novamente. Eu não sei vocês, mas o cristianismo do nosso tempo procurou esta, se for, eu não estou assumindo que seja porque não creio que é, mas se for, fomos nós, os cristãos, por omissão ou não, que buscamos a vergonha, se assim nos sentimos nacionalmente. Mas há muito mais motivos para desanimar um cristão nesta vida. Eu não sei como é que anda a sua. E aquilo me chamou a atenção e desde então eu venho ruminando o que eu ouvi, porque não é raro na vida do cristão o desânimo. E vez por outra, nossa vida cristã oscila de modo que a gente vai perdendo aquele ânimo, aquela vivacidade do cristianismo inicial e a gente vai ficando desanimado por muitos motivos. Uma doença, uma situação pública, uma situação particular, um pecado, uma vergonha qualquer. Nós estamos propensos ao desânimo e valorizamos muito pouco o que a Escritura tem para falar em termos de encorajamento. Eu peço perdão aos irmãos por causa da minha renite que não foi acionada novamente. E enquanto eu pensava sobre o desânimo que acomete a todos nós, eu comecei a estudar o texto que é o prosseguimento natural do nosso processo de exposição do livro de Mateus. Na última vez que nos encontramos, nós estudamos o texto imediatamente anterior, e você pode conferir na sua Bíblia, que foram os avisos e as esperanças que Deus nos deu através de Cristo Jesus, quando preparava os discípulos para a missão que eles cumpririam a partir de agora, uma vez que foram destacados para isso. Essa nova parte do texto começa lá no capítulo 10, primeiros versos, quando Jesus separa os 12. E depois instrui os 12 no modo como eles deveriam agir, o que eles deveriam esperar, prepara os 12 para o que eles vão encontrar, e eles acabam descobrindo que a missão é mais difícil, mais terrível, e bate o desânimo. Quando a gente encontra alguma dificuldade, de que ordem for, a gente fica desanimado. Agora nós estamos lidando com N dificuldades, leis que podem ser aprovadas e sim criminalizar muita coisa do que nós fazemos e cremos. De repente, o que poderia se tornar um grande orgulho cristão, termos um, aspas, representante nosso, porque ultimamente tem muita gente que não entende nada de democracia, não entende nada de governo, e tolamente fica tirando fotos dizendo que os seus representantes eleitos democraticamente não os representam, esquecidos do que significa ser o que somos. Mas essa não é uma aula sobre política e nem de sistema de governo. Essa é uma pregação, uma exortação, uma palavra amiga de encorajamento. Nós ficamos desanimados com o que deveria ser, de certa forma, um quê de orgulho. E o cristianismo vem se encruando, vem se vendo como uma minoria, se ensimesmando, olhando para o próprio umbigo e se contorcendo. Bem parecido como você se sente quando você fica desanimado, com os ombros descaídos, sem graça, se senta no canto na esperança de que ninguém te note, se notar que te dê um abraço, se abraçar que seja carinhoso. A gente fica assim. Quem não se sente ou não já se sentiu assim alguma vez? Desânimo, tristeza, a gente sente e a gente passa por isso na nossa vida, se é que você não está passando por isso agora. Eu não sei até hoje dizer o quanto é importante, o quanto é fundamental, o quanto é transformador ouvir uma palavra de encorajamento. E nós ouvimos pouco
Nós gostamos até daquela pregação que vem em forma de bambu e dá nas nossas costas sem dó. Nós gostamos da pregação que exorta. Nós gostamos daquele texto em que bate tão doído que dá vontade de gritar lá do fundo: fala, Deus! Mas tem muitas e muitas e muitas e muitas vezes que o que nós precisamos é de uma palavra de encorajamento. Principalmente quando tudo diz que não, nós precisamos da voz do Senhor nos encorajando a prosseguir. E depois que Jesus diz qual é a missão e quão difícil ela será, é exatamente isso que Jesus vai fazer com os seus discípulos. E é isso que você vai ouvir esta noite, uma palavra de encorajamento. É como se Deus viesse ao nosso encontro e dissesse: não desista, eu sei que a missão é fácil, eu não vou facilitar a missão, que é a contramão do que nós temos ouvido. O cristianismo de hoje tem pregado o oposto. Deus vai transformar a situação em algo fácil. Você vai fechar os seus olhos bem forte, vai usar a sua fé com força, e aí todas as coisas vão se resolver quando os seus olhos se abrirem e o milagre estará diante de você. Não! A missão continua difícil, o mundo continua mal, e é para lá que você está sendo mandado, e é isso que Jesus diz no verso 16. Jesus não maqueia a situação e diz: olha, eu vou mandar vocês para uma situação onde os corações estarão ávidos por receber. Não, vocês primeiro serão mandados às ovelhas perdidas de Israel, mas vão na condição de ovelhas e elas estão perdidas entre lobos. E a gente fica naquela situação: meu Deus, não é só isso, não é só o testemunho da fé, mas a própria vida cristã. Dá um desânimo, principalmente quando a gente cede a moral do mundo, as verdades do mundo, quando a gente é exortado pela palavra e de repente se vê tão distante do ideal bíblico, dá um desânimo. Foi mais ou menos assim que Josué se sentiu. Josué estava assumindo um cargo extremamente difícil. Ele viu durante anos como o seu mestre e mentor Moisés sofreu na mão dos desobedientes, dos rebeldes israelitas, seu próprio povo. Ele viu a sua geração ser ceifada. Ele viu. Da sua geração, somente ele e Calebe sobreviveram e estavam lá. Os dois, os únicos que conseguiram enxergar além dos gigantes, além das dificuldades, que não desfaleceram em meio às dificuldades. Eles disseram: não, se Deus mandou e disse que é nosso, Ele vai dar a força e nós vamos fazer. Mas não tem jeito. Deus nos conhece e sabe que mais cedo ou mais tarde a gente vai cair de joelhos, enfraquecidos, desanimados. Aí vem o Senhor e diz 3 vezes a Josué: não temas. Não tenha medo. O oposto do medo é a coragem. Não temas é tenha coragem. É uma mensagem de encorajamento. Josué, nós lemos ele. Anos depois, um outro homem com o mesmo nome, um outro Josué, o cumprimento de Josué, que nós já vimos inclusive aqui no capítulo 10, ele era Josué. Mas de repente, esse Josué, que se você não gostar de chamá-lo de Josué, você pode chamar ele pelo seu nome em grego, Jesus, repete a mesma estrutura, a mesmíssima estrutura que você encontra no capítulo 1 de Josué. Só que agora, lembre-se sempre disso. Ele entra no eixo de Mateus, ou Mateus coloca aqui de forma que você perceba a sutil diferença. Quando nós lemos esse texto, e você foi preparado durante toda a liturgia para ouvir uma mensagem sobre não temerei, não é isso? A gente até repetiu algumas vezes durante o culto esse refrão.
Agora Josué é quem vira para o povo. Está invertido isso aqui. Por quê? Antes de entrar no texto, lembre-se disso. O Evangelho de Mateus foi escrito para que, à medida que você vai conhecendo a história de Jesus, você tire conclusões a respeito dele. Quem é Jesus? Quem é este homem que está sendo apresentado aqui? Então, antes de explorar esse texto, você sabe, é uma pausa para que você se prepare para ouvir a mensagem desse texto e o porquê. Eu quero que você se atente para o fato de que Mateus quer que você chegue a uma conclusão a respeito de Jesus. Pesquisas recentes mostram que as pessoas entram na igreja com a expectativa de aprender sobre o texto bíblico. E por isso há um crescimento muito grande da exposição bíblica, da pregação expositiva. Aprendi isso esse final de semana. Não sabia que havia uma pesquisa dizendo que vocês entram aqui doidos para entender o que vocês acabaram de ler. Aí, como eu sabia disso, eu fiquei prestando atenção em como vocês reagiam no decorrer da leitura. E, curiosamente, depois que eu parei de ler o verso 30, muitos continuaram lendo. Porque ficam incomodados com o fato do pastor parar de ler no verso 31, quando a pausa da edição em português só está no 33. Não é isso? Eu reparei em vocês. Mas por que ele parou no 31? Tem 32, 33? Que graça é essa? O tal as dificuldades, os estímulos, não é isso que separa o texto? O pastor não prega com base nisso? Não. Eu vou mostrar para vocês que tinha que ser até o 31 mesmo. Mas antes, eu quero que você ouça essa mensagem, porque você também tem a mesma missão dos leitores de Mateus. Você precisa chegar a uma conclusão a respeito de quem diz essas palavras. Porque Josué está lá, no Antigo Testamento, pronto para receber de Deus o encorajamento. De repente, Jesus vira para os 12 destacados e fala as mesmas coisas que Josué ouviu, não que Josué falou. Não deu para perceber o eixo da mudança? Deus falou a Josué e agora Jesus fala aos 12. Jesus está assumindo o lugar de Deus. Qualquer judeu lendo Mateus mataria a charada no terceiro não temas. Eu já li isso em algum lugar? Eu li isso em Josué. Mas espera aí. Se Jesus está falando não temas para os seus discípulos, ele lembra muito Deus falando a Josué. Será que Jesus acha que... Será que Jesus pensa que ele... Será que os discípulos não... Repare, Mateus não diz porque a conclusão tem que ser sua. Você tem que terminar e dar essa resposta. Essa resposta é dada por quem lê. Essa resposta é dada por você que está sentado aí. Quem é este que agora diz não temas? Quem é ele? Pois Mateus está escrevendo para revelar a respeito de Cristo Jesus. Então ouça o que Jesus diz aos 12. A primeira coisa que eu quero que você note é que, tal como em Josué, capítulo 1, Jesus faz uma introdução aos 3 não temas. O primeiro não temas aparece no verso 26. Então, se você não olhar para o texto, você não vai entender muito do que eu estou falando. Que 26, o que é isso? Isso é o versículo. Porque no verso 24 e 25, Jesus dá o contexto em que o encorajamento vai acontecer. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como ao seu senhor. Repare, Jesus repete 2 ideias 2 vezes. A primeira ideia, que o discípulo não está acima, é repetida quando ele diz que o servo não está acima do seu senhor. Essa estrutura de poesia chama-se de paralelismo de sinônimos. Jesus traça paralelos que são iguais. Mesma ideia, dita de formas diferentes. Isso é importante, porque quando Jesus começa a fazer paralelismos, ele está pontuando que a partir de agora ele vai criar uma estrutura. Ele não está apenas dando um discurso corrido, mas ele vai lembrar alguma estrutura que você já ouviu em algum lugar. No nosso caso, não. Mas no caso dos leitores de Mateus,
Isso chama a atenção, ó. Isso aqui é um paralelismo. Jesus vai começar a falar de forma poética. E ele faz a mesma coisa que há lá quando Deus fala com Josué. Ele apresenta um quiasmo. Talvez você que esteja vindo pela primeira ou pela segunda vez nesta igreja, você não saiba o que um quiasmo significa. Então preste atenção no que é um quiasmo à medida que eu for explicando esse texto. Então, antes de falar do quiasmo, Jesus está preparando você para ouvir. O que é isso? O que é esse trem aí de quiasmo? Então ele começa dizendo essa ideia que o discípulo não está acima do seu Senhor. O que é curioso é que, embora mais para frente Jesus vá dizer que obras ainda maiores faríamos em seu nome, me parece que o nosso tempo interpreta errado esses textos e se esquece de que Jesus nunca disse que nós superaríamos o Mestre. Ele disse que nós deveríamos ficar contentes, verso 25, se alcançássemos o mesmo patamar do nosso Senhor. E ele não diz isso em termos de santidade, ele não diz isso em termos de poder, mas ele diz isso em termos de sofrimento, tal como nós oramos agora há pouco, que a nós foi concedido o privilégio de sofrermos os sofrimentos de Cristo. E o que é curioso, porque os crentes de hoje, eu estou sendo bem genérico, porque se eu for específico demais eu acabo arrumando problemas, mas repare, os crentes de hoje querem ter a santidade de Jesus, querem ter os poderes de Jesus, mas não querem sofrer como o Mestre sofreu. Mas Jesus fala de sofrimento e fala de perseguição. Ele diz, terminando o verso 25, que, repetido 2 vezes, o discípulo ser como o Mestre e o servo como o Senhor, no sentido de que ele era o Senhor, aqueles eram os discípulos, e que eles sofreriam as mesmas coisas que ele. Por quê? Porque antes ele havia dito que eles fariam as mesmas coisas que ele. Vocês vão expelir demônios, vocês vão curar, vocês vão fazer isso e aquilo. E à medida que Jesus ia falando o que eles fariam, peraí, você que está lendo Mateus aí foi reconhecendo que tudo que Jesus disse que os discípulos fariam era o que ele mesmo havia feito. Logo, a rejeição que Jesus teve deveria ser esperada por aqueles que andariam nos passos do Mestre. Mas nós queremos ser amados pelo mundo quando Jesus foi odiado por ele. Nós queremos agradar o mundo quando Jesus foi duro na confrontação. Nós queremos fazer diferente do Mestre e ainda assim sermos conhecidos pelo seu nome. Você entendeu o que eu disse? Eu acabei de dizer que como é que a gente pode ser tão diferente de Jesus e querer receber o título de cristão? É meio complexo isso, não é? Nós não somos parecidos com o Pai, queremos ser reconhecidos como filhos dele. E Jesus está falando de sofrimento. Como é que eu sei disso? Porque depois dessas palavras, eu já estou dando a interpretação delas, Jesus diz, se chamaram Beuzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, ou quanto mais aos seus escravos, aos seus servos. E quando isso aconteceu? Bom, isso aconteceu no capítulo 9. Lembra lá? Quando, no versículo 34, os fariseus murmuraram a respeito das curas, e principalmente quando ele expele o demônio do mudo, os fariseus, verso 34, dizem que pelo maioral dos demônios é que Jesus havia feito isso. E aí Jesus diz qual é o nome dele, e diz assim, se disseram que eu, que sou maior que vocês, fiz o que fiz pelo poder do maior dos demônios, que vocês esperam que digam a respeito de vocês que são servos? Aí nessa hora fica claro que os discípulos e os servos que não são maiores do que o seu mestre e o seu senhor, quando muito iguais, são eles.
Sabe quando você vai concordando com alguma coisa? Não sabe? Isso aconteceu recentemente, quando Paul Washer estava falando e todo mundo estava concordando, e todo mundo estava batendo palma, e vai, é isso aí, e vamos que vamos, e ele para, e gente, para de aplaudir. Eu estou falando de vocês. Eu estou falando de vocês. E é isso que Jesus está dizendo. Eu estou falando de vocês vão ser perseguidos. E vão falar mal de vocês, como diz Pedro. Se for para sofrer, vamos sofrer como Jesus. Mas eu não quero sofrer, eu quero glórias, eu quero riqueza, eu quero a minha vitória. Não é isso? Aí mais para frente a gente vai descobrir que a fé é a vitória que vence o mundo. Mas não agora. Agora a gente está sendo preparado para isso. Esse é o contexto. Jesus está dizendo, a missão vai ser difícil. Vocês vão ver eu sofrendo. E vocês não esperem passar por nada menos do que eu passei. Quando muito, sofrer como eu sofri. Ou seja, no final Jesus acabou morto pelo que falava. E muitos desses também. Tanto é que na galeria dos heróis da fé, há aqueles que pela fé morreram a fio de espada, morreram dilacerados. Ou seja, o sofrimento também faz parte do conjunto. E aí você fica doido para passar por isso, né? Aí você fica assim, né? Poxa vida, é isso que eu queria quando eu entrei nesta igreja. Não é isso? Não. Depois que você ouve isso, você fica desanimado. Bem-vindo vocês que entraram aqui. Vocês sabiam que se de repente estoura uma rebelião no nosso país que diz que o cristianismo é proibido? Mas isso nunca vai acontecer. Tá bom. Vamos vivendo, né? Vamos vivendo, quem viver verá. E de repente a polícia para aqui e diz, todo mundo que for crente vai ser preso. Mas eu só estava visitando, você está correndo esse risco só de entrar aqui? É que você está no Brasil, onde a gente não acredita muito nas leis. Mas já pensou se fosse aqui que fossem fazer as suas muitas reivindicações? Porque percebam, bater e agredir outras pessoas é tão crime quanto essas pessoas. Até que alguém diga que não é. Estão dizendo que não querem apanhar, mas não têm medo de bater. Quem disse que não vão ridicularizar você? Você corre o risco. Eu te vi saindo da igreja. Virou crente agora? Não, só estava visitando. Virou crente. Eu vi que você estava com a Bíblia na mão. O povo cantando lá, eu vi que você estava com a boca aberta. Devia estar cantando. E a gente corre esse risco. E aí Jesus diz, vocês correm esse risco porque eu passei por isso. Desânimo. E aí vem Jesus e nos encoraja a prosseguir. Que maravilha. Que bênção, que bálsamo. Primeiro encorajamento. Portanto, sim, antes de ir para o primeiro e doce encorajamento, repare que Jesus vai responder com duas respostas à maneira de lidar com esta situação, dando-nos dois tipos diferentes de encorajamento. Se você reparar o verso 26, começa com um portanto, ou seja, o portanto é uma resposta aos versos 24 e 25. Vocês vão sofrer porque eu sofri, o mundo vai rejeitar vocês porque me rejeitou. Portanto, e o verso 32 começa com outro portanto. São duas respostas, são dois começos de respostas. A primeira vem do 26 ao 31, alvo da nossa meditação desta noite. A segunda resposta fica para o próximo domingo, que é quando Jesus repete o próximo portanto. E é por isso que nós paramos no 31 e não prosseguimos no 32. E você passou direto quando você não atentou para os portantos. O primeiro deles começa no 26 e essa é a nossa primeira resposta. Vamos lá? Primeiro encorajamento, verso 26. Não temas, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei à plena luz, e o que se vos disser ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Ai,
Como a gente interpreta esse texto errado, não é? Como a gente tira esse texto do contexto e fala do pecado? A gente ameaça os outros com esse texto. O que é feito escondido vai ser revelado. Não é assim? Quem muitas vezes já não ouviu isso e temeu? Que no dia lá tudo vai ser revelado, porque a Bíblia diz que nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que venha a ser escondido. Onde está isso na Bíblia? Aí abre aqui em Mateus 10, 26, você lê e fala, lascou-se. Vão expor as minhas vergonhas. Nós somos legalistas. Nós pensamos como legalistas. Nós realmente achamos, mesmo sabendo que Cristo padeceu tudo o que padeceu para nos livrar, que ainda sobra um pouquinho para a gente sofrer? Sabe? Cristo já fez tudo, mas só aquele restinhozinho que você paga subindo de joelhos a escadaria de algum lugar santo. Sabe que Cristo fez tudo, mas se você não der aquela faladinha em línguas, não resolve. Sabe que Cristo fez tudo, mas precisa dar uma sofridinha, que senão não completa. Nós somos legalistas. E nós realmente achamos que no dia final as nossas vergonhas terão que ser expostas para que fique claro a graça de Deus. E esquecemos que Jesus passou toda a nossa vergonha para nos livrar da vergonha. Que Ele ficou nu para nos revestir do seu sangue. Que Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. A gente fala muito da lei, fala muito de como nós devemos cumprir essa lei, daí o termo legalista, e esquecemos da graça. Eu sei que a gente não fala muito de graça e de que a nossa vergonha não vai ser exposta, porque isso dá uma liberdade que faz com que alguns achem que, bom, já que não vai ser mostrado, vai ficar em oculto mesmo, vamos pecar, porque só é pecado se descobrir. Não. Porque nunca ficou oculto, meu querido. Nunca só você soube. Nunca foi segredo. Deus sempre soube, porque Deus estava lá. Mas a gente acredita naquele ditado infeliz que diz: o honesto entre nós é aquele que ainda não foi pego. Não é o fato de ser revelado. Mas do que será que esse texto está falando? Ele está falando do Evangelho, ele está falando da mensagem, meu querido. Ele não está falando de pecado, o assunto aqui não é pecado. O assunto aqui, qual é o assunto aqui? Para que Jesus destacou os 12? Para cumprir a missão. De quê? De falar do Evangelho. Verso 5. Não é para tomar rumo aos gentios, nem entrar na cidade dos samaritanos, mas procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era uma missão de redenção, era uma missão de resgate, era uma missão de pregação do Evangelho. Eles tinham que levar aquela mensagem e vivê-la. Aí a gente tira isso do contexto. O que Jesus está dizendo não é para ter medo, pois o que está sendo agora encoberto será revelado. E ele está falando do Evangelho. E é por isso que quando Jesus faz algumas curas e a pessoa começa a louvar a Deus e fala: não, conta para ninguém. Quietinho, vai lá, apresenta no templo, resolve o seu assunto, não conte para ninguém, porque ainda é para ficar encoberto. Mas Jesus já tinha adiantado que nada. O Evangelho é mais pressão do que a sua panela pode aguentar. E a pessoa estoura. Glória a Deus. Não dá para aguentar. Se você está conseguindo aguentar, é porque não é glória. É verdade. A glória de Deus é maior do que você contém. Você não é tão grande e não é tão poderoso para conter a glória do Senhor. Então, se você consegue conter essa mensagem, é porque você ainda não entendeu a glória dela. Se você consegue conter a sua salvação para si, provavelmente você não a tem.
Porque a nossa salvação é maior do que nós. O que Cristo fez é maior do que os seus lábios podem segurar. Seus dentes vão estourar se eles não abrirem. Seus lábios vão rasgar se eles não abrirem. E Jesus está dizendo justamente isso. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês e que ninguém sabe, um dia todos saberão. E muitas pessoas na época de Jesus não sabiam daqueles momentos particulares que foram descobertos quando Mateus sentou-se e começou a contar como foi. Aliás, essa própria conversa que você tem diante de si, só os 12 sabiam. Até que Mateus escreveu e publicou, e agora você sabe. Então ele está dizendo, aquilo que eu falar a vocês aqui, e está usando, claro, metáforas, verso 27, o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. Jesus não estava dizendo nas trevas, apaga a luz para a gente conversar. Não, ele está dizendo, aquilo que eu digo a vocês aqui neste canto, digam para todos. Quem vai espalhar essa mensagem são vocês. O que eu digo aqui no ouvido, cochicho no ouvido, fale nas montanhas, nos eirados, nos montes, no telhado das casas. Não é para fazer rádio e dizer que se prega do telhado, é para pregar mesmo, até porque os telhados naquela época eram verdadeiros púlpitos. Era de lá que se falava. Vocês sabiam disso? Quando o povo se reunia, o povo subia no telhado para pregar. Não, Deus não está dando uma profecia para você fundar uma rádio, Deus está dizendo para você, não tema, fale. É esse o encorajamento, meu querido, não tema, fale. Não tenha medo do que as pessoas vão dizer, não tenha medo do que elas vão pensar, não tema, fale. Abra sua boca, aquilo que você ouve aqui, que fica só entre nós, quando você estiver lá fora, fale. É justamente o que está acontecendo aqui, neste momento. Você veio da sua casa, se destacou da multidão, você está aqui. Mas você vai para lá. Onde é lá? Lá onde você estiver. E indo, fale. Mas dá um medo. Como aquela moça tinha medo de falar da sua fé para a sua sala. Ela estava desencorajada, envergonhada, tímida. Eles vão me ridicularizar. O outro colega recebeu 2 adolescentes que tinham a missão de falar sobre um tema controverso do nosso tempo, outro, aborto. E eles iam defender a vida. E tomaram conselhos com o outro colega. E ele me disse o que eles disseram a ele. Pastor, o senhor sabe que quando a gente disser isso, nós seremos odiados por toda a nossa sala o resto do ano. Dá um medo, não dá? E se o que você souber a respeito de Deus, das pessoas e de Cristo sombrear o seu coração de medo? Medo de assumir que é crente, medo de assumir que mudou, medo de falar daquilo que Deus fez com você, medo que as pessoas não creiam que foi um milagre, medo de assumir que aquilo que aconteceu não foi obra de Deus, medo que elas expliquem aquilo de outra forma, medo, medo, medo. O mundo quer que você tenha medo, mas vem Jesus e diz, não tema, fale. Fale. Testemunhar não é viver uma vida direitinho, bonitinho, como crente, provocando alguém para perguntar, poxa, você é tão justo, tão honesto, você é doente? Não, sou crente. Não! A palavra testemunho é falar, abrir a boca, falar, pregar. Mas eu não sei pregar. Não precisa pregar no sentido técnico da palavra. Deus não quer que você pregue, Deus apenas quer que você fale. Não tema, fale. Fale. Tem que ser maior do que a sua capacidade de segurar. Tem que ser. Se você aguenta, ainda não é evangelho. Tem que ser maior do que você. Tem que ser. Porque é. Eu vou pular, claro, o meio. Porque é um quiasmo. Ah, o que é um quiasmo? Lembra do quiasmo? O quiasmo é isso.
Ele começa falando de uma coisa no primeiro item, o centro, o miolo é o principal, e ele fecha como um outro item, como uma moldura para um quadro que a beleza está, claro, na pintura, no seu centro. Mas caso você não entenda bem de quadros, como é o meu caso, você entende bem de ovos. Quem é que já não teve aquela surpresa? Isso é coisa mais de antigamente, né? Em que você abria a marmita e encontrava aquele olhão amarelo olhando para a sua cara. Alguns já tiveram essa oportunidade, não é? Ovo. De ovo a gente entende. Não é? Nós criamos, eu conheci uma família que criou um sistema muito inteligente de valorizar o ovo. Quem sabe, o ovo é barato, o ovo é fácil, o ovo é prático, o ovo é simples, mas ela não servia ovos com constância. Por quê? Para que quando ela o fizesse por falta de tempo ou de paciência, as crianças vibrassem, porque era raro. Ovo, hoje tem ovo. O que aconteceu? Aniversário de alguém? E aí ela criou esse sistema. O ovo era celebrado. O que é um ovo? Frito. É uma delícia? Não, é um exemplo de quiasmo. Existe uma clara branca em volta, protegendo aquele miolo amarelo. Mas cá para nós, o que é gostoso do ovo? É o olhinho amarelo, brilhante, olhando para sua cara, meio gelatinoso. É aquilo que é gostoso. O sal é posto ali. Mas aí vem os médicos e dizem que justo ali está o colesterol. Sabe o que seria uma verdadeira catástrofe e uma verdadeira tristeza? Abrir a marmita e tá só a clara e o buraquinho no meio. Um CD de clara, né? Um buraco no meio. Cadê o que é gostoso? Pois é, isso é um quiasmo. O centro é o que importa. O centro é o verso 28. Mas como na nossa cultura a gente não coloca o mais importante no centro, a gente deixa para o final, eu vou deixar o verso 28 para o fim e vou pular para o segundo, o terceiro item e o nosso segundo encorajamento. Verso 29 a 31. Porque aí Jesus inverte e só coloca o não temas no fim. Verso 29 até o 31. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, que é uma conclusão, não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Jesus usa 2 exemplos aí para nos fazer entender a verdade que ele transmite. Jesus está dizendo que 2 pardais valem 1 centavo. 1 pardal é tão pouco o valor que era possível conseguir até de graça. Ou seja, para dar 1 centavo precisava de 2 pardais. Ou seja, Jesus está pegando aquilo que na experiência comercial daquele povo podia ser a coisa de menor valor comercial que se existisse. Hoje é difícil, porque aquilo que foi tido como de menor valor, hoje vale ouro. Tomate, por exemplo. Hoje não dá mais para usar tomate como exemplo. Tomate mudou de categoria. Se eu visitar você e você estiver comendo um tomate, eu vou saber que você está bem de vida. A coisa está indo muito bem. Mas eu não sei o que pode ser tão barato que para dar o mínimo tenha que vir em 2. Nosso país é um país muito caro. As coisas são muito caras. Mas digamos que você tivesse algo extremamente sem valor que até de graça tinha que ser dado porque não vale a pena comprar. Esses eram os pardais. Passarinho. É como se alguém te quisesse vender desses passarinhos que voam livre pela cidade. Quisesse cobrar caro por ele. Mas você não entendeu ainda? É como se alguém quisesse cobrar R$9 por um tomate, por 1 quilo de tomate. Não é possível que você queira me cobrar tanto por algo que não vale isso. Mas aí repare no que Jesus disse, porque o assunto não é o preço, o assunto é o cuidado que Deus tem com esses animais. Ele diz, nenhum desses pássaros tão baratos, tão sem valor,
cai na terra sem permissão expressa de Deus. Ou seja, o passarinho cai e morre, a gente sabe, esses pássaros não vivem eternamente, eles vivem por um breve período de tempo e morrem. Você já viu um pássaro morto por aí? Nem sabe onde eles caem, mas você sabe que caem. E você não repara neles. É possível que já tenha visto, mas a sua atenção não captou. Por quê? Não tem valor. Você não repara nisso. Mas aí está dizendo, você sabia que para cada queda de cada pássaro tem que passar pela aprovação de Deus, e sem a assinatura dele, ele não tem a permissão de morrer? Você já parou para pensar nisso? Num desses dias que você tiver de viagem, de férias, passeando, ou mesmo no quintal da sua casa, casse uma formiga. Casse ela lá, ache-a, observe-a, veja-a lutando com um objeto que é maior do que o seu próprio tamanho. Veja a preocupação daquele animal que não enxerga, agindo como se enxergasse, se esforçando para estocar alimento, vivendo a sua vidinha. Ela não vai morrer. Ela, aquela formiguinha que você achou, como todas as outras que você não sabe que existe, nenhuma delas cairá morta sem que Deus pessoalmente diga, pode. Aí Jesus prossegue, olhe para os seus cabelos. E quantas vezes você já teve a triste visão deles caindo? Alguns já nem lembram mais disso. Tem alguns que é até fácil contar. Mas ele diz que cada fio de cabelo que tem na sua cabeça, pouco ou muito, e um dia você já teve pouco, já teve muito e voltou a ter pouco, cada um, Deus conhece, Deus sabe quanto tem. É um cuidado muito minucioso, é um detalhe muito intenso. E Jesus está dizendo, vocês esqueceram, e eu quero que você note o detalhe, que o pardal que cai com a permissão de Deus, e o cabelo de vocês contado, é contado por alguém que se chama a si mesmo de pai, e que esse pai é seu. Reparou que eu fiz vocês caírem na pegadinha? Jesus não falou que Deus aprova a queda de cada pardal. Ele disse, sem o consentimento de vosso Pai. Não é Deus lá em cima, é vosso Pai. Não é a hora de nós cantarmos Você Tem Valor. Mas você tem. Mas por que a música do valor está errada se Deus está falando do valor? Ele faz isso através de Cristo, não é isso que diz o verso 31? Ele fala que a gente vale mais do que muitos pardais. Está certo que a comparação não ajuda. Valer mais que passarinho? Eu queria valer mais do que o meu próximo. Eu queria valer muito. E você valeu. Valeu a pena. Ele veio para resgatar o seu valor. Mas ele não está dizendo que o seu valor está na sua redenção, mas na sua criação. Você vale por ser criado à imagem de Deus. Então nada em você fez com que você fosse salvo. Mas ele te salvou porque como criatura você vale. O mesmo cuidado que é dispensado ao pardal é dispensado a você. Mas a você Deus dispensa de maneira especial, porque Deus te valoriza. Mas, então vamos cantar que a gente tem valor. Não. Porque depende de quem te valoriza. Já reparou que a gente depende de quem nos valoriza? Não entendeu ainda? Vou ser bem claro. Uma coisa muito... Olha, a coisa é tão grave que no dia que eu encontrei a mulher que concordou com a minha mãe, eu casei com ela. Não entendeu ainda? Quando os outros diziam que eu era feio, mamãe dizia que eu era bonito. Não, mamãe. Eu quero que outra pessoa concorde com a senhora. Quando mamãe diz que você é bonito, você... tá bom. Mas eu quero é que ela me ache bonito. No dia que ela, e no meu caso ela foi Marcela,
E ela disse, eu concordo com a sua mãe. Eu falei, é essa. Onde eu vou encontrar outra tão louca que concorde com a minha mãe? Mas depende de quem valoriza. Quando as senhoras eu era pequeno, eu me lembro disso, quando eu era pequenininha, aquelas senhoras da SAF apertavam minha bochecha e falavam, é tão lindo. Eu falo, beleza, mas a senhora não conta. Depende de quem me valoriza. E o problema, isso é tão sério, eu sei que é engraçado, mas pensa no valor que você dá às pessoas que te valorizam. A gente quer ser reconhecido, a gente acaba se tornando escravo de quem nos valoriza. É normal. Sucesso é isso. Eu quero ser reconhecido por aquilo que eu tenho valor. Eu quero que aquela pessoa que eu prezo, que eu amo, que eu considero, me considere, me preze, me ame, me valorize. Isso é absolutamente normal e a Bíblia não condena isso. A Bíblia condena quando essa pessoa não é Deus. Você não entende? Preste atenção. A Bíblia condena quando a pessoa que você quer que te valorize não é Deus. Quando é alto valor, quando é autoestima, quando você quer que as pessoas te valorizem e a maior delas é você, você tornou as pessoas e você seu Deus. Por que você quer tanto que as pessoas te valorizem? Por que você quer tanto enxergar o seu próprio valor quando Deus olhou para você e enxergou o valor em você? Tolo buscador de autoestima e de estima dos outros. O crente não está nem aí para auto ou para alter estima, alter de outro. Porque o crente não busca autoestima, porque ele sabe que ele tem estima do alto. Deus o valoriza. E quando Deus o valoriza, ninguém rouba o seu valor. Quando você realmente ama alguém, e esse alguém diz que você é a pessoa mais linda do universo, eu não estou nem aí se o restante discorda. Não é assim? Eu olho para vocês dois, você vive dizendo que ele é o seu gato. Só se for o Garfield. Mas veja, tanto faz se eu concordo ou não, porque a opinião que importa para ele é a sua. Que barato isso. Isso é divino. Porque às vezes você valoriza a opinião dos outros e esquece da opinião de Deus. Quem você anda valorizando tanto? Pois Deus diz que você tem valor para Ele. E se o restante do mundo disser que você não tem valor, tanto faz. Sabe quem me valorizou? Sabe quem te valorizou? Deus. E se lá fora disserem que você não vale nada, mas eu gosto de você? Você vai dizer, eu valho, eu tenho muito valor, você pode não enxergar, e eu não vou fazer força para você ver, porque quem precisava ver, viu, mandou o próprio Filho, e me tornou ainda mais valioso. Pois é isso que Jesus está dizendo aqui. E aí ele termina dizendo, não temais. Pois a razão para não temer é essa: bem mais valeis vós do que muitos pardais. Então ele não apenas diz não temas, fale, ele também diz não tema, confie. Deixar de confiar é passar a ter medo. Não tema, confie. Você anda temendo? Está desconfiando. Como desconfiar daquele que enxerga valor onde não tem? Você. Você acha que você vale tanto? Você não vale nada, não. Mas Deus enxergou valor em você. Como Ele fez isso? Eu não sei. Porque Ele conseguiu enxergar valor em mim. Eu não valho nada. Eu sei que tem gente que gosta de mim. Eu espero. Mas e se ninguém gostar? E se ninguém te der valor? Você vai ficar amuado, vai ficar com a baixa estima. Porque você nunca
vai poder ter o direito de ficar com baixa estima, tendo o Deus do universo dizendo que você tem valor. E você não tem valor porque o Espírito Santo se move em você com gemidos inexprimíveis, que até que isso nem existe na Bíblia. Ah, tem um texto lá, mas ele não diz o que a música fala. Você tem valor porque você é a imagem do Deus que te ama. E ele diz, confie no cuidado do Deus que valoriza você mais do que todas as outras coisas do universo. E é por isso que muita gente, olha onde eu vou parar. É por isso que muita gente não entendeu aquele filme tão bonito dos Sinais. Você já assistiu o filme Sinais? Faça. Eu me lembro quando eu e meus colegas saímos do seminário e fomos ao cinema. Passamos quase um semestre juntando dinheiro para ir ao cinema. E você sabe que precisa de um semestre para ir para o cinema. E a gente estava se preparando para assistir o filme Os Sinais e fomos 4. Todo o cinema saiu bufando e nós 4 chorando, emocionados. Ninguém entendeu nada, mas nós tínhamos entendido tudo. Deus havia transtornado o mundo por amor de um. Você acredita que Deus possa transtornar o universo por amor de você? Se não acredita, perdeu. Perdeu quando isso aconteceu. Quando ele transtornou no passado. Transtornou o universo por você. Quando Cristo morreu, ele fez do dia trevas. Quando o povo dele precisou passar por um mar, ele abriu o mar. Quando o povo dele precisou sair do deserto, ele mandou 10 pragas. E a última levou a vida dos primogênitos. Quantas vezes mais Deus vai precisar transtornar o mundo para você perceber que Ele é alguém digno de confiança sua? Não tema, confie. Não tema. Fale, confie. E a parte mais gostosa? Está lá no verso 28 esperando a gente. Reparou? Verso 26, não temas. Verso 31, não temas. Verso 28, não temas. E ele está lá, solo, brilhando no meio desses dois não temas. Verso 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. E de repente você descobriu que a alma não é imortal. Mas e a imortalidade da alma? E a imortalidade da alma? Não existe. Porque você não entendeu o que é morte. E repare que o contexto justifica este aviso de Jesus. Lembra que na porção de texto anterior, Jesus está nos precavendo contra o medo de perigos físicos, de agressão física, daquilo que pode nos machucar fisicamente. E de repente a gente tem medo do dodói, da dor. E é normal que a gente queira evitar a dor, mas não é normal que a gente queira evitar a dor mais do que agradar a Deus, mais do que servi-lo. E se preciso enfrentar a morte, e se a dor for a da humilhação pública? Eu só sei de uma coisa: nem o perigo físico, nem o perigo real de morte justifica a ansiedade, o medo ou a covardia. Porque Jesus diz: não é para ter medo nunca. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Você acha, Jesus te pergunta, que a morte é o pior que pode te acontecer? Você acha que a morte é o maior perigo que você passa neste mundo? Pois eu quero lhe apresentar o maior perigo de todos, que não é morrer. Porque esses homens podem
zombar, machucar e até ceifar a sua vida e matar o seu corpo, mas eles nunca alcançarão a sua alma. Mas existe alguém que tem o poder, leia comigo o poder deste: temei antes aquele que pode fazer perecer, aquele que pode fazer morrer no inferno, tanto a alma como o corpo. É duplo, claro. Não é para temer em hipótese nenhuma, porque a única pessoa, o único que você vai temer, chama-se Deus. O temor do Senhor é o princípio do saber. E quando você não teme o Senhor, você tem medo de tudo. Escolha do que você tem mais medo. Ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. E tem gente que tem até medo de morrer. Não é? Será que esse não é você? Será que você não está aqui com medo de morrer? Eu não vou nem perguntar quantos aqui não têm medo de morrer, porque eu não quero ficar frustrado. É mais aconselhamento do que eu posso fazer. Tem gente que está morrendo de medo de morrer. Tem gente que tem medo que o filho morra. Tem gente que não teria medo de morrer, mas porque o filho está doente, você teme pela sua vida. Tem gente que tem medo que o cônjuge morra. Qual é o seu maior medo? E eu vou te dizer qual é a resposta dessa pergunta, porque eu não preciso adivinhar qual é o seu maior medo. Eu posso te dizer que qualquer resposta que não seja Deus vai estar errada. Qual é o seu maior medo? Se não for Deus, qualquer outra resposta está errada. Mas eu tenho medo de aranha. Não. Qualquer resposta. Eu tenho medo de barata. Vou repetir. Qualquer resposta. Você está dizendo que eu deveria enfrentar a barata no amor de Cristo Mestre? Eu só sei que nada pode fazer mais mal do que Deus a você. Você não entendeu ainda? O texto está dizendo que ele exige obediência porque ele é digno de temor, porque ele pode fazer o que ninguém mais pode. O que o bichinho pode fazer? Eu tenho medo desse bicho, porque se ele me morder, eu posso, com o veneno dele, morrer. Perfeito, exatamente, é isso que Jesus está dizendo. O máximo que qualquer temor nessa vida pode fazer é ceifar a sua vida. Mas Deus pode botar ambos no inferno, corpo e alma. Primeiro, nós já aprendemos daqui que não existem três partes, não é? Não é um quebra-cabeça. O homem é dividido em quantas partes? Não existe. Dividiu, morreu, porque é o que a palavra morte significa. Segundo, olhando ainda para o verso 28, morrer não é simplesmente deixar de existir. Morrer não é simplesmente por caiu morto. Não. Morrer em relação a Deus. Ele está dizendo que não se mata a alma a não ser que ela seja jogada no inferno. Ou seja, inferno é morte. É separação eterna de Deus. A alma morre no inferno, junto com o corpo. Não é só o corpo que vai para o inferno, não é só a alma que vai para o inferno. Você vai, olha que expressão bonita, de corpo e alma para o inferno. E você ri porque vocês não vão para lá, né? Ufa! Mas é exatamente esse o ponto. Quando você teme a Deus, nenhum outro medo sombreia o seu coração. E sabe quem? A gente olha para esse texto e fala, ainda bem, graças a Deus por Mateus 10, 28. Bobinho, você perdeu Provérbios. Provérbios diz que o justo é intrépido como o leão, mas o ímpio tem medo da própria sombra. Você já reparou como as pessoas têm muito medo? Tem medo de sair de casa, tem medo de dirigir, tem medo de ser assaltado, tem medo de ser ridicularizado, tem medo das pessoas, tem medo. A vida é cercada de medo. Você é estimulado a ser um covarde, a temer tudo e todos. Mas quando você teme a Deus, você vai ameaçar de morte?
Já pensou um diálogo interessante? Eu fiquei pensando esta semana, como explicar a profundidade de um texto que tira o nosso medo de morrer? De alguém puxar uma arma e dizer, ou passa ou morre. Tá, minha vida não vale o que eu vou passar, mas e se valesse? E se fosse, passa a esposa ou morre? Fala, você está me ameaçando de quê? Ou passa a esposa ou você vai se encontrar com Cristo, que é infinitamente melhor. Não força a barra. Mas ele não pensa assim, né? Mas devia. Porque qualquer ameaça de morte é ir para o céu. É claro que eu não passaria a esposa, mas morreria tentando protegê-la. Se eu teria chance de êxito? Não sei. A Bíblia diz que pela fé venceram e pela fé morreram. E você vai pela fé fazer o quê? Eu só sei de uma coisa. Pela fé, nenhum deles teve medo. Quando eles tiveram medo, a gente viu no que deu. Abraão temeu por sua vida e mentiu. Pecou. Isaac teve medo, Jacó teve medo. Todos eles tiveram medo. Eles não eram perfeitos. Mas teve um que não temeu. E é com ele que eu vou terminar. Com aquele que não temeu falar. Com aquele que virou para os mais importantes homens da sua época e sem medir palavras os disse que eles eram sepulcros caiados. Cães. Eu termino com um homem que não teve medo, mas confiou. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu termino com um homem que não temeu nada, porque ele sabia que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais. Eu termino com Jesus, o homem mais corajoso que eu conheci. Se você ainda não entendeu que Jesus é o maior símbolo de coragem de toda a história da raça humana, você ainda não sabe o que coragem é e você ainda tem medo. Saia daqui hoje sem medo. Saia daqui hoje falando, confiando. Saia sem medo. Não, isso não é para todos. Não é para todos. Isso é para aqueles que entraram no reino. Isso é para aqueles que dobram os seus joelhos diante do Rei. Isso é para aqueles que são os soldados de Cristo, que é o general do exército do Senhor dos exércitos. Isto não é para qualquer um. Deus não quer covarde no seu exército. Então, não precisa deixar o exército se você é um covarde. Mude de atitude. Ou então, mude de nome. O seu nome é cristão. Vou encerrar com essa história. Ficou famosa na história do mundo quando um desertor do exército de Alexandre o Grande temeu por sua vida e covardemente fugiu, mas sendo pego, foi perguntado qual era o seu nome. E ele disse Alexandre. Era o nome do imperador, era o nome do Alexandre o Grande. E aí ele disse, ou muda de nome, ou muda de atitude. Seu nome é cristão, você carrega o nome de Cristo junto ao seu. Ele não teve medo, ele não era um homem covarde. Ele está te conclamando a mudar de atitude. Mas se você não fizer isso, ele vai ser obrigado a mudar o seu nome. Qual vai ser? Qual vai ser a sua decisão? Quem é ele? Quem é Jesus? Quem é o homem que disse não temas? Chegue à sua conclusão. Viva a sua vida. Tome uma atitude. Ou mude de nome. Que Deus tenha misericórdia de todos nós aqui. Porque não há nenhum aqui mais corajoso do que o outro. Ninguém. Todos nós precisamos de Cristo e de sua coragem. Deus nos abençoe.